E aí, pessoal, como prometido, eu vim trazer a história desse casal aqui, bacana demais, que é o Zé e a Bia. Eu estou na casa deles, né, esse final de semana, e aí eu tive contato, aqui em Jaraguá do Sul, né, tive contato com a história deles, né. Eu já os conhecia aqui da paróquia que a gente frequentava, encontrei com eles algumas vezes, né, sabia mais ou menos da história deles e tudo. Mas esse final de semana aqui eu tive a oportunidade de ter um contato maior com a história e eu vi tudo que aconteceu, a história de conversão deles, né, do protestantismo para o catolicismo, né? E aí ontem eu falei com eles, olha, o que foi ou hoje, não foi? Hoje, né? Foi hoje mesmo, né? Que eu falei com eles, será que a gente não podia gravar um vídeo? Porque no meu canal, nas minhas redes sociais, muitos protestantes que entram em contato dizendo, olha, eu estou acompanhando o canal, né? Eu tenho acompanhado vocês, eu tenho acompanhado alguns católicos, eu queria saber um pouco mais sobre essa caminhada de vocês católicos, se vocês poderiam me orientar em alguma coisa e tudo mais. Muitas dessas situações. E agora a gente tem a oportunidade de ouvir a Bia e também o Zé sobre a história deles, né? Eles têm uma história muito interessante. Inclusive, depois eles vão falar com mais detalhes do que eu, óbvio. Eles tinham a ideia até mesmo de formar um outro núcleo aqui, né? Um núcleo protestante, uma outra igreja aqui na cidade. Mas aconteceu o inesperado, né? Encontraram com uma verdade incômoda, né? Começa com a Bia e depois passa para o Zé, né? E de certa forma, é um problema, mas é um bom problema, né? É um bom problema. A gente está em contato, de repente, com uma novidade, com uma informação que antes eu não tinha. Aquilo pode causar em nós duas reações. Ou eu me aprofundo nessa informação, ou eu fujo dela que nem o capeta corre da cruz, né? Para mim não tem inconvenientes com ela, porque eu já tenho uma vida alicerçada numa situação adversa àquela informação, àquela verdade. E é muito complicado eu ficar numa situação, né, incômoda e ter que abrir mão de toda uma vida estruturada de muitos anos dentro de uma outra dinâmica, de uma outra mentalidade, no caso de vocês, né, o protestantismo. Bom, então vamos lá, queria saber um pouquinho da história de vocês. Vocês têm quanto tempo de casados? 17 anos de casado, né? A gente completou ontem. Vocês estão brincando? 17 anos de 17 casado. anos. Que legal! Ao todo são 19 anos e meio, né? Sim. Que a gente começou a namorar. Nós nos conhecemos na igreja evangélica, né? E pautamos toda a nossa vida, né? Deixa eu entregar aqui. Pautamos toda a nossa vida, assim, baseado assim, num compromisso muito forte, sabe, Tiba? Assim, com relação a Jesus, com relação a Deus, com relação à palavra. E você estava falando, né, um problema, né? Quando a gente busca a verdade, pode ser um problema quando a gente começa a achar a resposta. Mas é um problema que tem solução. Então, a gente começou, nós sempre fomos muito ativos, né? Assim, fazendo parte da liderança. Eu me converti aos 19 anos. A Bia também, mais ou menos por essa idade, né, Bia? Sim. E aí, a partir disso, foi um processo assim natural. A gente foi crescendo, foi se desenvolvendo. A gente estudava dentro do contexto, né, protestante. Uma busca sincera de Deus também. Busca sincera, assim, muito profunda, assim. E sempre a gente buscou assim, como é que a gente pode multiplicar, como é que a gente pode compartilhar. Então, nós morávamos no interior de São Paulo, em Jacareí, fomos para o Ceará, moramos em Sobral, depois no Rio Grande do Sul, lá na Serra Gaúcha, onde a gente passou a maior parte, né, desses 17 anos, a gente morou quase 13 anos lá.
Passando frio. Passando Muito frio. Mas comendo muita boa fruta. Sim. Oh, lá, rapaz, lá é bom. Nessa parte a gente passa muito bem. Não, lá é ótimo, assim, o povo é legal, Sim, tudo. uhum. E nós, nesse período, assim, a gente ficou muito, realmente, assim, encantado, assim, com como é que a gente poderia, né, tá cada vez mais multiplicando o amor e se aprofundando no amor de Jesus. Tudo bem. Depois de 13 anos lá no Rio Grande do Sul, a gente, por uma questão profissional, recebeu um convite para vir para Jaraguá. Uhum. E aí, nesse período, quando a gente saiu de Jaraguá para cá, Deus, acho que deslocou a gente para poder... De lá para Jaraguá. De lá eu falei de Jaraguá para cá. Aqui é Jaraguá, né? Aqui é Jaraguá. Ele ficou tanto tempo lá que a cabeça dele ainda tá um pouco... eu tô meio... assim, mas... É o sono, Sim. Mas aí, e a gente veio, então, do Rio Grande do Sul para cá, e foi nesse período que Deus foi nos movendo. Porque, como nós sempre fomos, assim, muito comprometidos, né, com relação à obra, com relação à igreja em si, a gente, assim, não a gente, né, mas eu, particularmente, eu tinha o seguinte pensamento: vamos para outra cidade, se a gente não encontrar uma igreja, nós vamos fundar a nossa, né? A Bia nunca foi, assim, partidária disso, né? Algo falava para ela que isso não seria um bom caminho. E foi nesse processo aí que Deus nos chamou. Eu vou deixar a Bia contar um pouquinho como é que foi. Porque eu sei também que começou, o primeiro pontapé foi com a Bia, né? Isso. A Bia sentiu-se incomodada com algumas coisas, né, Bia? Isso, então assim, a gente sempre foi muito participativo, né, eu fazia parte do grupo de louvor, cantava, fazia teatro, a gente viajava em cidades, fazia parte de um grupo missionário, né, na igreja em São Paulo que a gente participava, e também no Rio Grande do Sul a gente participava bastante, então tanto eu e o Zé nós sempre fomos referências, irmãos, de liderança, várias pessoas nos conheciam, então a gente sempre foi, né, teve essa participação muito ativa. Então a nossa fé não era só uma fé de falar que acreditava, a gente buscava vivenciar da melhor maneira possível, né, dentro do que a gente tinha condições ali. Então quando a gente mudou aqui para Jaraguá, algumas coisas foram mudando, né? Eu já seguia há muito tempo o perfil do Ítalo Marcilli, porque eu sou psicóloga, né? Então, mas eu sempre pensava assim, tá, ele é católico, eu vou filtrar algumas coisas, vou pegar o que é bom, vou, né, ter um certo cuidado, assim, né? Por essa diferença, eu sei que as coisas são muito diferentes, né? São universos muito diferentes. Então, esse cuidado eu sempre tinha, mas a partir de um tempo, assim, as coisas foram mudando. Eu comecei a ficar com algumas dúvidas, com alguns questionamentos, com algumas coisas que começaram a me incomodar. E o ano passado, então, assim que começou, um pouquinho depois que começou a pandemia, com a vinda do Pedro também, que depois a gente pode entrar mais em detalhes, né, a questão das crianças ali, como é que foram vindo na nossa vida, nosso neném lindo, né, filha? Nesse processo eu comecei sabendo, então, já do desejo do Zé, né, de ter uma igreja aqui em Jaraguá, de começar um trabalho aqui, eu comecei muito silenciosamente a pesquisar. Comecei, então, né, orando, comecei a ler, comecei a buscar informações, mas muito silenciosa. Porque eu não sabia onde é que isso ia chegar, eu só queria entender mais a fundo a origem do protestantismo. E esse foi um ponto importante para entender as questões que eu sempre tinha ouvido, né, em relação à origem do protestantismo, em relação à Igreja Católica, né, esse foi um ponto que mexeu muito, mas eu cheguei a uma conclusão que foi guiada por Deus, né, do erro, da questão do que o Lutero fez, toda a questão histórica, toda a questão do movimento político que aconteceu naquele momento, e a partir disso eu fiquei com uma dúvida, eu falei, tá, mas se foi um erro isso, ele rompeu com algo que era antes, era uma coisa só, tá, o que era essa uma coisa? Como que era o antes, né? E foi a partir desse momento que eu comecei a estudar então sobre o catolicismo, mas não pelo viés do protestantismo, esse foi um ponto importante. E esse ponto, tipo, foi muito difícil porque eu tive que abrir mão do meu suposto saber, né? Eu tinha uma convicção, assim, não, eu já sei, eu não quero saber, já sei sobre o catolicismo, já sei o que é, e eu tive que abrir mão desse orgulho, sabe? Esse foi um ponto, assim, que pegou muito forte, assim, de eu entender, poxa, Bia, você não sabe, né? Vai começar do zero, não sabe. E eu tive que, tá, então vou começar do zero, vou entender.
E esse movimento muito silencioso, mas quando eu fui tendo essa convicção, foi algo assim, foi um misto de sentimentos. Uma parte muito dolorosa, porque toda a nossa identidade estava ligada ao protestantismo, nossos Inclusive amigos. familiar, né? Também. Isso, né? Amigo. Amigos. Imagina o elo de amizade que vocês já fizeram. Sim, Nós temos muito, amigos especiais, muito forte. muito especiais. Né? Então foram anos, 22 anos, né? Muito tempo. Então, o sentimento de luto, assim, de uma dor muito grande, eu senti fisicamente essa dor mesmo, né? Mas diante do que eu tava, do que Deus estava me mostrando, eu também não podia parar aquele processo, porque foi algo que veio muito forte, essa convicção, né? De que a igreja deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja católica. Então, essa convicção veio muito forte. E aí, mas quando eu tava naquele... Só que foi tudo silencioso, eu não tinha falado pro Zé, né? Você não tinha... Não, ainda não falado tinha, pra porque ele. eu sabia que ele queria ser pastor, né? Uhum. Eu tinha que ter uma coisa mais sólida. Como é que eu jogava batata quente no colo dele, eu nem sabia direito o que era ainda, né? E o Zé defendia o protestantismo, Mas- falava contra o catolicismo. Sim. Eu ensinava isso, né? Isso era um dos pontos, assim, que no meu processo de conversão foi para mim, depois caiu a ficha, assim, né? O quanto que eu tinha ensinado. Eu sempre gostei, assim, de pegar ex-católicos, né? Uhum. Porque eu era um ex-católico, Uhum. católico Católico, de IBGE sim. mesmo, Meia boca. né? Bem meia boca. E eu me senti até um pouco especializado nisso, né? De falar para o católico, né? Eu discorria sobre pontos, assim, do que a reforma tinha realmente ajudado, né? A trazer a verdade e tudo mais. E quando eu me dei conta do meu erro, né? Para mim foi bem doído, foi bem doloroso, porque eu fiquei muito preocupado, assim, com o quanto é que eu tinha influenciado pessoas para o engano, né? Esse é um ponto bem doloroso. Sim, e aí esse processo, quando eu tava já com uma convicção mais formada, foi quando eu falei pra ele, né? Você lembra a primeira coisa que você falou com ele? Não? Eu falei assim, Zé, eu estava muito cuidadosa, eu sabia que isso não já ia tava cair com bem a pra ele. orelha. Eu falei, Zé, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu tô estudando já faz um tempo, né? Eu tô chegando a algumas conclusões e eu só de eu te falar tá sendo estranho eu ouvir, porque eu nunca me imaginei católica, né? Eu não me imaginava católica, então, porque eu fui batizada e nunca fui para a igreja católica, fui procurando vários caminhos e fui para o protestantismo, mas eu nunca me imaginei assim. Aí eu falei, amor, é estranho eu ouvir isso. Eu tô te falando e eu tô ouvindo e tá muito estranho. Mas eu acho que a igreja católica é a igreja verdadeira. É a igreja que Jesus nos deixou, né? O protestantismo está errado. E eu lembro da reação dele, porque ele ficou bravo. Ele falou, não, você tirou isso, Bia? E o Zé é muito tranquilo. Ele é, né, sempre sorridente, sempre bem-humorado, sempre muito... Sanguíneo, nato. Sanguíneo, assim, na veia, né? Muito tranquilo. E ele ficou bravo comigo. Ele falou, não, você tirou isso, Bia? O que é isso? Não, você tirou essa ideia? Eu falei, amor, eu tô estudando sobre isso já faz um tempo, eu tô orando sobre isso, Deus tá trazendo essa convicção no meu coração e eu quero falar com você porque eu preciso que a gente esteja juntos nessa, eu preciso que você entenda, você vai ter teu tempo, assim como eu tive o meu. Tá muito estranho, e eu sempre falava assim, isso tá muito estranho eu ouvir eu falando isso, porque parece que eu não tô acreditando nem no que eu tava ouvindo. Mas daí eu dei a resposta E pra ela falou- que com toda... Eu falei, Vai, tu tá de brincadeira, né? Tu tá achando que agora a gente vai, daqui a pouco vai começar a ouvir Padre Zezinho, né? Ela me conhecia, eu conhecia. Não, eu sou fã do Padre Zezinho ainda, se tiver ouvindo. Mas na época lá, eu falei, Sim. pelo amor de Deus, agora eu vou... Aquela ideia de igreja também que tinha, né? Que E no protestantismo tem aquelas músicas muito boas, envolventes, Isso, né? Sim. Né? Aham. Então, toda essa parte e esse processo, e aí foram semanas muito intensas, porque eu tava com uma convicção, já vem cá, meu anjo, com uma convicção muito formada, e o Zé ainda tava naquele momento, ele tava bravo comigo, ele tava chateado, e até um pouco assim, eu falei, e ele falou, mas por que você não me falou antes? Eu falei, mas eu não tinha convicção, eu não sabia o que tava, eu não sabia onde que eu ia chegar, eu não tinha como te falar algo que eu não tinha a menor... conteúdo, eu não tinha nada formado antes, né? Então, nesse momento, ele foi entendendo também, né? Que aí ele foi também no processo dele. Eu falei assim, Zé, até que eu falei, Zé, eu já tô com a minha convicção formada. Deus já me mostrou ponto por ponto todas as coisas que eu Cara, tinha ouvido fiquei- sobre catolicismo.
a questão dos santos, a questão da Eucaristia, purgatório. E o ponto mais difícil, assim, para mim foi a questão de entender o papel da Virgem Maria, sabe? Foi o ponto que, assim, que eu pedi assim, Deus, me mostra, porque se a Igreja Católica é a igreja verdadeira, eu tenho que entender o papel da Virgem Maria. Então, eu tenho que entender. Segura aí que eu quero saber o que o Zé sentiu nesse momento, quando a Bia virou e falou assim, Zé, eu tenho clareza e convicção de que a Igreja Católica é a igreja verdadeira. Como é que isso caiu? Na minha cabeça isso era uma investida do demônio, né? Ela estava sendo enganada. Ela estava sendo enganada. O meu medo era de estar pecando, né? Esse era o meu maior medo, assim, como é que pode um negócio desse estar acontecendo? Nós sempre fomos muito profundos, lendo a Bíblia, estudando, pregando. E como que o negócio desse estava acontecendo em casa? Primeiro veio um sentimento assim de falha, de... Eu não fui capaz. Uma falência, assim, um sentido assim de que, poxa, eu falhei, né? Eu não estou sendo o sacerdote aqui em casa, né? Precisa vir a minha esposa dizer um negócio que eu agora vou ter que ajudá-la a reverter. Mas como é que esse negócio assim, como é que tomou essa proporção, né? Fico imaginando assim, mas mal comparando, mas como uma família que cuida dos filhos e de repente o filho chega na juventude e fala assim, pai, mãe, preciso conversar com vocês. Né? Eu tomei uma decisão na minha vida e aquela decisão totalmente contrária ao que a família sempre acreditou, né? E ensinou. E de repente era um filho seu, aquele sentimento do pai. Mas é mais ou menos isso. Foi uma falha, foi uma culpa, assim, no sentido assim, como é que isso está acontecendo? E aí ela trouxe assim, ela já tinha o kit ali, do que eu podia estudar. Aí teve um curso do PH Delfino ali de excelência católica, que fez muita diferença para nós. Foi muito importante. E o Scott Hahn. O Scott Hahn, esse, assim, eu li lá o Todos os Caminhos Levam a Roma, né, que narra a trajetória dele, que era pastor presbiteriano. Nós tínhamos nos convertido na igreja presbiteriana, depois nós fomos batistas. E a gente, assim, bom, sempre buscou estar corretinho, né? Daí eu comecei a ler o Scott Hahn. Mas a minha ótica, a leitura, assim, eu vou ler para pegar todas as inconsistências. Esse era o meu objetivo. Então, por exemplo, você concordou eu entrei na dela. Mas no sentido assim, então vamos lá. Isso. Vamos analisar isso aí que eu vou derrubar a ponta. Deus sempre teve um papel tão central na nossa família que eu não imaginava... Assim, deixar, tá bom, ela tá pensando de um jeito, eu penso de outro, tá tudo certo. Pelo amor de Deus, assim, não pensava. A minha busca era assim, não, eu tenho que reverter esse quadro. Então ela tá falando que é pra eu estudar isso daí, tá bom, eu vou estudar e vou pegar todas as inconsistências. Então, primeiro começou com o livro, mas meio que em paralelo, né, eu fui vendo lá o PH Delfino, foi. E aí, o curso chama Excelência Católica. Rapaz, aí começou lá. Aí tinha Mariologia. Só de eu ler o nome do negócio já me arrepiava. E aí eu fui lendo a história do Scott Hahn. E aí é uma narrativa assim, dele e da Kimberly lá, que é a esposa dele, assim, que depois assim, a Bia, depois ela revelou, né, que ela pensava que eu seria a Kimberly ali da história, porque no livro ali é mostrado o quanto que a esposa se opôs. E assim, é uma oposição por zelo, né? Não é aquele negócio assim, não queremos estar perto de Deus. Não, eu tinha uma convicção de que eu tinha que me opor a isso para estar próximo de Deus. Eu comparo com Saulo. Né? Exatamente. Saulo era esse homem que por zelo perseguia a igreja de Deus, mas assim, sabe, tanto é que quando Jesus aparece para ele, por que me persegues? Saulo não perseguia Jesus Cristo, ele perseguia os cristãos, os católicos. Mas quem és tu, Senhor, que eu persigo? Eu não persigo o Senhor. Eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. Era zelo de Paulo. Exatamente. Então, isso daí para mim, assim, era a minha busca. E eu comecei a ler, comecei a ouvir. Primeiro, assim, realmente, assim, aquele olhar preconceituoso. Minha leitura, assim, ela começou a ser... uma leitura, assim, de pegar inconsistência, né?
Só que, ao mesmo tempo, eu tava rezando, tava orando, né? Eu tava pedindo assim para Deus, assim, Deus, me ajuda a mostrar, me ajuda, não pode estar acontecendo um negócio desse. E aí, o problema é que quando a gente pede assim para Deus mostrar a verdade dele, o amor dele, o problemaço é que ele mostra. E assim, a verdade, ela vem, você goste ou não goste, você esteja preparado ou não esteja, você tem que estar aberto. E eu não percebia, mas eu acho que eu já estava um pouco aberto por um milagre mesmo. Né? É graça. É a graça. E aí, assim, hoje eu tenho convicção, assim, que foi Maria que me chamou, sabe? Porque eu lembro que antes da minha conversão, eu tinha essa devoção mariana. Por mais que eu fosse um católico, por mais que eu fosse um católico superficial, eu tinha essa devoção. Vou e aí, como é que acabou a devoção? Você tinha uma devoçãozinha. Quando eu ia à Aparecida do Norte. Aquele negócio. Aquela coisa assim. Aquela coisa assim, né? Pontualmente, sim. né? Quase como uma superstição. Mas sabe assim, como uma mãe, né? O filho é filho, independente do tranqueira que seja, né? Eu vi que esse amor de mãe estava ali disponível. Que legal. Entendeu? Tava ali. E a devoção dele na época acabou, né? Porque a gente começou a namorar. Eu já ia, né, na igreja protestante há um tempo e o Zé estava indo há pouco tempo. E uma das vezes que eu fui na casa dele, eu vi que tinha ali a imagem, né, de Nossa Senhora Aparecida. E aí, numa das nossas conversas, eu falei, olha, a gente já estava namorando, né? Eu falei, olha, pra gente, né, continuar a namorar, você vai ter que tirar essa imagem, porque eu não vou namorar um idólatra. Não vou namorar um idólatra. E o Zé jogou fora, Zé, a imagem? Eu entreguei pra minha mãe ali, não sei qual que foi o destino dela, mas deve ter sido jogado fora, alguma coisa assim. Mas eu, assim, já participei de muita coisa, assim, ao longo dessa jornada pelo zelo, né? Eu tava cometendo alguns enganos, assim, bem... E assim, Zé, o que foi, quando você começou a estudar, o que você teve contato, qual que é a verdade que você teve em contato, a primeira que você lembra que te marcou profundamente, quando você viu uma... Peraí, esse negócio tem fundamento. O que foi? Você lembra? Assim, foi um conjunto, tá? Mas quando houve a explicação sobre o papel de Maria ao longo do contexto bíblico, não só aquela mulher especial, que é especial pela graça dela, que habita ali, que foi, que recebeu o Espírito Santo, mas todo o contexto, o papel de Maria no plano da salvação. No plano da salvação. E também um outro ponto assim que virou muito foi a questão da comunhão dos santos. Porque uma doutrina assim que eu combatia muito, primeiro era a doutrina do purgatório, né? E depois essa questão assim do papel da santidade na vida, assim, no dia a dia. Como protestante, existe sim um chamado, um pedido para que nós busquemos ter uma vida santa? Sim, mas só que já é colocado o seguinte, é impossível. Né? Então, até certo ponto, assim, fica uma situação meio quase que esquizofrênica, porque contraditória, é uma contradição no sentido de que você está sendo conclamado a viver aquilo que você nunca poderá viver. E à medida em que eu comecei assim, a entender qual que era o papel, por exemplo, dos santos, que a Igreja Católica reconhece como santos, né? Nesse plano maravilhoso, um contexto de salvação que Deus não criou nos criou assim para viver assim, salvo e ponto final. Deus nos criou para realmente a gente ser adotado como filho. E essa adoção, ela vai gerando frutos, né? Que à medida em que eu vou também usando as minhas capacidades, tomando a decisão por desenvolver virtudes, que esse foi um outro ponto também que pegou bastante para nós, assim, qual que é o papel de desenvolver virtudes, né? E essas virtudes estarem à disposição de servir a Deus, isso daí, assim, para mim, peraí, agora faz sentido. É a santidade. Eu tinha também, assim, uma resistência com relação ao catolicismo, porque eu achava o seguinte, não tem católico que viva uma fé profunda, verdadeira.
eu julgava os católicos pela minha régua, né? Sim. Pela forma como eu era antes, assim, sem compromisso. De fato existe isso. Mas eu comecei a me aprofundar. Eu lembro uma vez assim que eu coloquei assim, santidade, vida diária, católico. Pá, dei um enter. Caí no site do Opus Dei. E lá, aí eu vi e falei, meu Deus, mas... aí tá lá, São José Maria Escrivá. Eu fui ver quem que é esse cara, não sei o quê. Daí eu comecei a estudar a história dele também e falei, meu, esse cara fala que dá pra viver a santidade. Até me arrepia aqui, ó, de dizer assim. Ele fala que é possível viver uma vida de santidade no dia a dia, por mais que nós sejamos com o coração duro, por mais que nós tenhamos as nossas dificuldades, existe uma possibilidade. E eu vi o seguinte, que o esforço, né, essa disposição, muito mais do que o gosto, né? São José Maria falava assim, eu mesmo vontade tenho muitas vezes pouca, mas se eu me esforço, se eu me disponho, a graça vem. Então, esse contexto, assim, talvez para quem é católico escute isso, não tenha um grande impacto, mas para mim como protestante, que por mais que eu tivesse um incentivo para buscar algo que não era possível, né? Um negócio meio estranho. Com o catolicismo que me despertou assim, mas espera aí, o plano de Deus é esse. E outra coisa também, né? Desculpa aí que eu já estou alongando aqui, mas assim, uma outra coisa também que eu me lembro, assim, a questão, esse pegou bastante, que era o sola scriptura, né? Que tem as solas ali do Lutero, né, da base da reforma protestante, mas o ponto ali que pegou assim, foi quando eu entendi o papel, né, do magistério e da tradição da Igreja Católica. Esse tripé, então, a Bíblia, o magistério e a tradição. Eu era assim, um pregador muito entusiasta de falar o contrário. Só a palavra, né? Só que eu nunca parei para pensar o seguinte, como assim só a palavra? E a palavra hoje tem 1 bilhão de interpretações, né? O fato de eu estar vivendo uma vida buscando cumprir a palavra de Deus é maravilhoso. E isso, como protestante, eu sei que tem muita gente muito comprometida. E como nós éramos na época. Agora, o fato é que, de alguma maneira, eu não me tocava que eu estava fazendo uma interpretação pessoal, simplesmente, da Bíblia. É diferente de falar da iluminação do Espírito Santo, que existe, lógico que existe. Mas era uma interpretação minha e no protestantismo eu estava vivendo, assim como os meus irmãos protestantes ali também vivem, é o seguinte, vive uma extrema adaptação pessoal das verdades bíblicas, buscando colocar dentro de um certo contexto ali, aquilo ali. Então tem uma adaptação bíblica que a cada esquina é alterada. Então cada um tem uma visão, não sei o quê, de uma verdade central. E o papel do magistério e o papel da tradição, principalmente o magistério agora nesse contexto, é nos ajudar, né, a dar clareza sobre essa interpretação. Uma coisa que eu aprendi é descansar com relação ao que é a verdade. Um descanso, assim. Depois que eu tomei a decisão, assim, que realmente que houve essa conversão, o que eu experimentei mesmo foi um descanso. Sabe, assim... Ufa. Não, mas esse é um ufa da alma. Porque... E depois, assim, quando se começa a estudar... as bases do magistério, não é um negócio que um estalo... quer ver? Esse senso comum, assim, de que o Papa fala alguma coisa ali, isso não é o magistério da igreja. O magistério da igreja é muito... Sim, uma entrevista que o Papa dá no avião não é o magistério ordinário nem o extraordinário, muito menos extraordinário. Exatamente, tem que estudar o que veio dos concílios, tem que estudar a profundeza realmente dos autores lá, da patrística, né? Padres, então, né? assim... É outro, assim, é como se eu estivesse saindo de uma piscina indo pro oceano. O oceano, sabe? né? Mas um oceano em que eu preciso me concentrar em navegar nele, não em ficar
perguntando, será que isso aqui é um oceano mesmo? Uhum. Né? Eu já estou no oceano, né? Então, para mim foi libertador. Então, esses pontos aí, né? A questão de Maria, a questão do tripé da igreja, os outros pontos aí que eu falei, assim, isso foi todo esse conjunto aí que me chamou a atenção. Sim, e teve alguma experiência de vocês, assim, em relação à Eucaristia? Porque vocês também não acreditavam na presença real da Eucaristia, né? Como é que foi ter contato com essa verdade da Eucaristia? Eu fiz a minha primeira comunhão esse ano, né? Recebi o sacramento esse ano. E a primeira vez ali, quando eu recebi, é uma emoção tão grande, é algo tão indescritível, porque é você entender Jesus de novo ali, sabe? Se entregando, Jesus cumprindo ali, estarei com vocês todos os dias, né? E receber ali, sabe? Nossa, é algo indescritível, tipo, é algo assim que sentir assim a presença de Deus, sentir Deus alimentando o espírito, a alma, sabe? É algo, nossa, é muito profundo, né? Estar ali diante do Santíssimo, estar ali na igreja, nesse ambiente sagrado, sabe? É algo assim que não tem como, me falta palavras realmente para expressar, porque é algo assim que eu nem imaginava. E às vezes eu fico pensando, até falei, né, para Deus, eu tenho que parar de me lamentar, porque foi assim que o Senhor conduziu a minha história, né? Mas de parar de pensar, porque às vezes eu falo, meu Deus, como é que eu fiquei tanto tempo longe dessa verdade, sabe? Porque hoje para mim é tão óbvio, é tão claro, é algo que é tão assim, é tão lindo, é tão belo, sabe? Tudo que Jesus deixou, ele deixou um caminho, ele deixou tudo organizado pra gente, né? Ele deixou um único caminho. E a Igreja Católica representa esse único caminho. Então, quando eu me deparei com essa verdade e com essa beleza, às vezes eu fico lamentando, falo, Deus, por que eu fiquei tanto tempo longe? É algo que eu tenho que parar de lamentar, porque Deus conduziu a história assim, e amém por isso, né? Mas é que eu fico pensando, eu queria ter conhecido isso antes, sabe? Eu queria, né? Passaram tantos anos, eu queria ter conhecido essa verdade antes. Porque é muito lindo, é muito profundo. Uma dica para quem está nessa busca é pesquisar por milagres eucarísticos, né? Sim. Então, isso era um negócio nem... Nunca nem ouvi falar. Não. Milagre eucarístico, né? E tem cada coisa assim fantástica, assim, né? Coisas atuais, recentes, não só muito antigas, que realmente é para para poder entender que aquilo ali não é pão só, que não é simbolismo, que não é simbolismo, né? Que não é tipo, né? É realmente o corpo e o sangue de Cristo. Esse é um ponto que eu ensinava muito nessa questão da transubstanciação, dela não ocorrer e tudo mais. Mas eu digo o seguinte, para quem tá nessa busca, pesquisa por milagres eucarísticos e pesquisa também pela essência, né, do que é a comunhão. Estuda lá a partir da Eucaristia sendo instituída por Jesus, como é que isso foi sendo mantido, né? João capítulo 6, já começa ali, João 6. Interessante que o Evangelho, vou virar aqui para mim, o Evangelho de São João, no capítulo 6 começa: Jesus transforma o milagre da multiplicação dos pães, né, transforma o pão e multiplica o pão, a matéria do pão. Então ele faz do pão o que ele quis. Ele fez do pão o que ele quis. Mais para frente você vê o milagre de Jesus andando sobre as águas. Jesus faz do corpo dele o que ele quer. Então ele fez do corpo o que ele quis. Como se não tivesse gravidade. Ele andou, ou seja, ele controlou completamente o próprio corpo e ele controlou completamente o pão. Logo depois, isto é o meu corpo, Jesus disse, né? Isso é tipo o meu não corpo. Não representa o meu corpo. Isso aqui é um sinal de que não, isto é o meu corpo. Então ele faz do pão e do corpo o que ele quis, e ele funde essas realidades, né? E faz da espécie do pão e do vinho o seu corpo e seu sangue, em João 6. Então você vê a dinâmica de Cristo. Mostra duas realidades, uma da matéria do pão e outra do próprio corpo. E logo em seguida mostra a Eucaristia. Sim. Isso é maravilhoso.
né? Então você vê ali, João 6, o termo também, né? Fazer isso em memória de mim, existem dois termos para memória, né? A anamnese e o mnemone, né? Um dos termos, mnemone, é a lembrança. A anamnese é o acontecimento. Você é psicólogo, você sabe. Agora eu vim ver. Fazer a anamnese. É o quê? Trazer a realidade de novo, né? Fazendo aquele histórico, né? Então, o mnemone é só lembrança, é só mentalmente. E a anamnese não. A anamnese é trazer de volta, é real. Então, esse termo, né, de isso é o meu corpo, fazer isso em memória de mim, ou seja, novamente, fazer memória no sentido de fazer acontecer mais uma vez. Né? Tudo isso contém nos textos sagrados. Isso é maravilhoso. E com quem a gente aprende isso? São Tomás de Aquino foi um gigante, os santos padres, os concílios, os grandes exegetas, os grandes santos da igreja. E essa riqueza que vocês nunca tiveram contato com isso. Mas São Tomás, por exemplo, ele é bastante estudado e muito admirado por teólogos protestantes, Sim, né? Santo Agostinho também. Santo Agostinho também. E é muito interessante como o seguinte, né? Poxa, eles eram da Igreja Católica, eles contribuíram muito com essa questão da, não só da tradição, mas do magistério, né? E depois, interessante, uma pessoa, foi Lutero, né? É colocado como a pessoa que enfraquece aquilo que os gigantes que daí assim tem que realmente estudar para entender o contexto político, toda aquela ebulição ali social que estava acontecendo lá na Europa naquela época. Eu não vou entrar nesse detalhe. Ano 1000. Mas assim, 1500 e pouco lá. Mas assim, tá. Logo depois, tô falando assim, 1500. depois, né, na época da Revolução Protestante. E aí, assim, é incrível como sem perceber, você fala assim, poxa, eu abandono isso daqui, apesar de concordar com o que eu leio isso daqui, para ouvir o que um cara aqui, que tinha uma visão deturpada do que era a fé católica, instituiu, né? Tanto é que a gente não pensa, né? Mas Lutero, pessoal, ele foi ordenado com 2 anos de estudo só. Né? E ele sofreu de um complexo, assim, de culpa, como é que fala? Quando a pessoa... escrúpulo, né? Ele era extremamente escrupuloso, era um grande problema que Lutero tinha. E os superiores tiveram que cuidar disso, porque ele nem teve coragem de celebrar a primeira missa, porque ele tinha muito escrúpulo, ele achava que ele não era digno. Você achava digno. Aquele negócio todo. E essa neurose de Lutero, esse escrúpulo gigante, né? E você é psicólogo, você sabe disso. Isso pode descambar para o outro lado. Para a pessoa se livrar daquele sentimento horrível, ela quer saber de uma coisa? Ela vira o polo. Falou, não, então agora eu vou me livrar de outra forma. Se eu não consigo vencer em mim, eu mudo a mentalidade sobre aquilo para que eu me livre daquele sentimento ruim. Ô Tiba, até falando porque agora assim, as coisas que estão vindo aqui à minha mente aí, talvez quem é protestante tá ouvindo isso daí, tem essas perguntas. Como é que foi a questão com relação à idolatria, né? E também o papel do padre. Que, isso aí acho que também foram pontos assim, bem importantes da nossa... do estudo e da convicção, né? Então, com relação a... Vamos falar primeiro do papel do padre, né? Um preconceito que eu tinha muito forte, essa questão assim, como é que o padre, né, não casa... E vem depois da parpite, né, na minha família. O cara não sabe o que é ter mulher, o cara não sabe. E isso foi um ponto, assim, muito importante, assim, também, para mim, né, de eu começar a me aprofundar e entendendo se o papel do sacerdote, a sucessão apostólica real, né, que é, assim, a Bíblia... Ela tem um começo, meio e fim, bem claro lá, tem todos os livros, termina lá no Apocalipse. Mas a igreja continuou. Né? E a igreja continuou a partir dessa sucessão aí. Né? E depois que, por exemplo, eu comecei a me aprofundar e entender assim também o papel do sacerdócio, né?
a unção, a santidade, né? O que esse sacramento da ordem, né, significa. Para mim também isso daí assim começou a fechar esse quebra-cabeças assim com relação ao mecanismo que Deus criou assim para que o seu corpo tivesse aqui vivo, né? Então eu lembro assim de uma situação muito simbólica, né, que no dia ali da nossa crisma ou do nosso casamento, que depois a gente foi crismado, eu fui lá e beijei a mão do padre, né? Para mim foi um símbolo importante, porque assim, para mim assim, foi todo, eu tava dizendo um monte de coisa ali, né? Aquelas mãos, e assim, nós cremos, né, que as mãos do sacerdote, elas são ungidas, por mais que lá seja um homem pecador, né? Não é por quem ele é, mas é pela graça que ele recebe. Aquelas mãos são abençoadas, né? Ele vai prestar conta se ele faz mau uso, né? Mas o sacerdote, por pior ou melhor que seja, ele tem aquela unção, né? E ele realmente pode e ministra, né? Ministra os sacramentos da cura. Nós também tivemos assim que estudar bastante sobre a questão da confissão. Como assim que vai contar para o padre? Né? É muito interessante entender, né, que o sacramento da confissão, ele tá lá no mesmo grupo lá do sacramento de cura, né? E é cura espiritual. Eu vou dar a dica aí pro protestante aí, né? Vai estudar o que é exame de consciência. E como é que foi? Vocês confessaram pela primeira vez, assim, com o Foi padre? meio demorado. A primeira vez Eu imagino, mas... Isso também foi um ponto a entender, Imagina porque muito, eu tive que também abrir mão dessa arrogância, né? É só eu e Deus, ninguém precisa saber dos meus pecados, é eu e Deus, falo direto com Ele. Então, isso também mexe muito com a questão da soberba, do orgulho, né? Então, eu lembro que a primeira confissão foi algo assim que tá diante de um sacerdote ordenado, que naquele momento ali é o representante de Jesus, né? E lidar com toda a sujeira do meu coração, de 42 anos, né? Porque eu nunca tinha feito uma confissão, 42 anos. Vamos reservar umas horas aí, né? Porque dá-lhe pecado, né? Então, eu fiz todo aquele exame de consciência de parar, de pensar, meu Deus, olha como estava a minha vida, olha como, porque era uma coisa, como que eu orava antes, né? Deus perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, os meus erros, uma coisa muito genérica. Perdoa que hoje eu fui grosseira com meu marido, hoje eu não fui muito legal com meu filho, uma coisa muito genérica. Mas quando você para e começa a nomear bem os pecados, sabe? A entender toda a questão do orgulho, da vaidade, da soberba, do egoísmo, né? O tanto que isso move, entender que tudo isso vai afastando de Deus, vai ferindo o coração de Deus, que tudo isso magoa, né? Isso me afasta de Deus, me deixa numa condição de miséria realmente. Nossa, é muito libertador, né? Um momento assim, eu saí, o rímel até aqui, né? Meu rímel não deu problema. Ele é incolor. Meu rímel era top. Saí de rímel até aqui, porque é algo que realmente mexe muito profundamente, sabe? Quando você vai lidar com tudo isso. E manter a frequência, né? Porque não é só uma vez, a gente tem que estar constantemente ali, olhando pro coração, parando. E esse é um processo doloroso, tipo assim, de olhar e falar, meu Deus, de novo isso, mas de novo eu vou ter que falar com ele, de novo eu vou ter que falar que eu, de novo nesse erro, de novo, Bia, quando é que você vai aprender? Né? Mas Deus é muito misericordioso. E naquele momento o sacerdote, quando ele diz, né, que os pecados estão perdoados ali, meu Deus. É forte, né? É muito forte. Não é só dizer, né? Ali tá acontecendo e a convicção que você tem ajuda você ter esse sentimento de gratidão e essa leveza também. Exatamente. A outra questão é a diferenciação dos pecados, né? Que isso pro protestante assim, meu, você foi grosso com alguém e tem que fazer uma mazinha? Então, vai lá. Ser grosso com alguém, para quem só tá ouvindo, né, que a gente tá com o nosso filho aqui, então por isso que ser grosso com alguém tem o mesmo peso de ter matado alguém, né? É tudo pecado. Olha, precisa ter uma diferenciação, uma hierarquia, né? Isso não tem a ver com regra só A, B ou C. Para quem é lógico, né? Eu acho que, no meu caso, eu sou engenheiro, então assim, quando eu comecei a entender isso aí, poxa, é verdade, tem diferentes pesos, diferentes consequências, né? Diferentes consequências
Por que será que Deus criaria uma realidade em que os pecados aqui já na Terra têm consequências distintas e não haveria uma lógica alinhada com isso daí também num contexto espiritual? Da onde que veio isso daí? Veio de quem estava querendo se livrar de todos os escrúpulos. Claro. Né? Então, como Lutero não tinha como se livrar do peso que ele carregava, né? De ter talvez sido grosso com alguém, ele começou a colocar que é o seguinte: matar ou ser grosso, tanto faz. Você é pecador, é verdade. Nós somos pecadores. Nós carecemos da graça de Deus. Totalmente, né? Nós estamos destituídos da graça de Deus e é por Jesus que essa graça é ordenada sobre nós. Mas essa diferenciação dos pecados, né, ela também traz uma realidade lógica coerente com o que é a vida. E com a própria vida de virtude, porque o contrário do vício é a virtude. Então você vai combater aquele pecado com uma virtude que se opõe àquele vício. Né? Então você vai trabalhar... Se você é orgulhoso, você vai trabalhar a humildade. Exatamente. Né? Se você é guloso, você vai trabalhar o autocontrole. Exato. E assim vai. E tem sentido. Né? E hoje se vê assim, coaching, psicólogos, várias linhas aí, vários gurus trazendo aí o desenvolvimento de habilidades, inteligência emocional e tudo mais. Galera, se for olhar é o seguinte, tá tudo na história da igreja. Os pilares, os princípios, né, com relação a como fazer o ser humano realmente se desenvolver, ser melhor, já está ali. Né? E aí vamos voltar para falar da questão da idolatria. Ah, sim. É isso que a gente queria. Esse que é um ponto. Eu queria saber também sobre a questão das imagens, né? Eu queria saber como é que vocês viam as imagens e como vocês enxergam hoje essa questão. Quer falar? Tá, deixa eu só arrumar um Pedro, eu já volto. Mas eu quero falar uma parte bem importante dessa questão da Pode ir lá, Nossa Senhora, só um minutinho. É isso mesmo. Mas assim, ó, vou falar como é que era a minha visão real, né? A imagem para mim era um símbolo o ícone do idólatra, né? Isso que eu considerava. Então, realmente não conseguia compreender, eu interpretava que os católicos adoravam, né? Adoravam de uma forma assim a substituir Deus. Então, se aquela pessoa está lá diante de uma imagem de Nossa Senhora, ela está de verdade adorando a Nossa Senhora e cadê Jesus na história? Cadê Deus? Nossa Senhora é maior do que eles, né? Tá diante de um santo, meu Deus do céu, santo, como é que pode ser um santo ali, São José. São José teve papel, na minha concepção, um homem de respeito, tudo mais, mas igualzinho a mim, deve ter dado as suas rateadas ali também com Jesus, né, com Maria. Ele era top porque, de alguma forma Deus o escolheu, mas só isso, né? Então eu entendia dessa maneira. E olha que eu nasci no dia de São José, né? Nasci no dia de São José, por isso que eu sou José. Por isso que eu sou José. Mas eu entendia dessa forma, entendia que era uma substituição no lugar de Jesus, no lugar de Deus, né? Um ídolo mesmo. Era um ídolo, como é? Naquela definição que a gente estava conversando antes lá, que você trouxe, né? O ídolo, ele substitui o papel de Deus, né? Ele substitui a Deus. Exato, ele rouba a glória de Deus. Rouba a glória de Deus. E o ícone, ele aponta, né? Então, assim, primeiro foi um processo bem importante para a gente entender, a partir da comunhão dos santos, entender também o papel, essa diferenciação de vida, né? Essa vida que pode ter graus de santidade, né? Isso daí para nós fez muito, muito sentido, né? E aí começou também a abrir os nossos olhos para uma nova realidade. A Bia queria falar a respeito das imagens, né, Bia? Isso, né? Esse era um ponto para mim que eu não conseguia entender antes, né?
Era algo que eu achava assim, nossa, mas está escrito que na Bíblia que não é para se prostrar diante de imagem. Não mas farás esse povo... imagens, Isso nem aí. esculturas para... Esse povo não lê Bíblia, né? Nossa, é muito... Mas entender a profundidade que está ali na vida dos santos, né? Na vida de Nossa Senhora. Então, assim, uma parte assim muito importante que aconteceu para mim o ano passado também, tipo, foi a vinda do Pedro, né? Que é o nosso filho amado, né? Nosso filho do coração. E como ele era, né? Tava pequenininho, hoje ele tá, né? Com 1 ano e meio. Mas ano passado ele era bem pequenininho. Então ele ficava bem juntinho, ficava mamando. Ele é muito carinhoso, muito afetuoso, né? Dá pra ver que ele tá sempre, ó, tá pegando a mão, tá sempre... Então, assim, quando eu comecei esse processo, né, de estar estudando, de estar pesquisando, de estar lendo, eu ficava pensando em Nossa Senhora cuidando do menino Jesus, né? Toda a vulnerabilidade de Jesus sendo o menininho, assim, que precisava de todos os cuidados, assim como o Pedro precisava, né? Como se o Pedro precisava de tantos cuidados e eu pensava... E era o próprio Deus, né? Não podia ser confiado a uma mulher qualquer, que depois foi tendo um monte de filho e que foi... Ela não era uma mulher qualquer, ela tinha que ser uma pessoa muitíssimo especial, né? Alguém imaculado, alguém escolhido a dedo, assim, desde o princípio, sabe? Então, entender o papel de Nossa Senhora, o Pedro veio Deus não pra me estava ajudar. escolhendo, vai ser essa, pô, Maria, até que eu curti, assim, não, Maria, Sim, vai essa Maria. mesmo, Maria. Fez parte do plano, né? Todo. O nascimento dela já foi. Desde Gênesis, né? Exatamente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua geração e a dela. Você te ferirá o calcanhar, mas ela te ferirá a cabeça. Né? Porém, inimizade entre ti e ela, e a tua descendência dela. Aí você vê o termo mulher aos pés da cruz, o termo mulher nas bodas de Caná, o termo mulher em Apocalipse 12. Ou seja, quando Jesus se referia a Maria como mulher, era já Maria incluída no plano salvífico. Exatamente. Exatamente. Né? Então, assim, e eu pensava, e eu achava assim, né? Nossa, mas esse povo. Uma vez eu lembro que eu vi Exército de Maria, eu falei, meu, que loucura é essa? Exército de Maria, que heresia, vão tudo marchando pro inferno, né? Vão tudo. Olha o Saulo aí. Mas essa falta realmente de entender todo esse contexto, sabe? O quanto que a Virgem Maria, ela não quer nada para ela, ela quer nos conduzir pro filho dela. Para a glória de Deus. Exatamente, ela foi a pessoa que mais amou Jesus, né? Assim como eu olho pro Pedro, assim, pra vulnerabilidade dele, pra dependência que ele tem, o tanto que ele precisa de carinho, de cuidado, de afeto, de atenção, de zelo, né? A Virgem Maria, Jesus ficou sobre os cuidados dela. Sabe? O próprio Deus se fez vulnerável para estar sob os cuidados dela. Não podia ser uma pessoa qualquer, e José de jeito nenhum. E José, sabe? O guardião ali do maior olha tesouro. Olha o naipe de José, para ser o responsável. Não, mas para ser o responsável por essa família. Sagrada Família. É o chefe da Sagrada Família. O chefe da Sagrada Família. O José lá, o carpinteiro lá, pegou, viu? Tá, vai casar com a Maria. Assim, eu pensava uma coisa assim, né? Uma visão só humana, materialista, com relação à Sagrada Família. Também, outra chave que virou. E é incrível, assim, como as chaves vão virando, sabe? Sim. Assim, foi isso daí. Até agora nem lembro o que eu ia falar, mas assim, depois eu vou... Vai virando naturalmente. Vai virando naturalmente. Tudo começa a ter sentido. Como é que eu não via isso? Exatamente. E o papel da Virgem Maria, assim, o amor, que ela foi a pessoa que mais amou Jesus, né? A pessoa que, ali, a primeira cristã, né? Ali, quando ele estava no ventre dela, ela se tornou a primeira cristã. A primeira que comungou. Exatamente. Né? Então, todo o papel... E Jesus nos deu a própria mãe dele. Mas o sangue que jorrou da cruz que nos salvou foi o dela. Exatamente. E assim, ó, eu posso dizer... E aí, para falar da questão da idolatria, né? Eu posso dizer o seguinte, olha... Primeiro, tem uma diferença muito importante, que é a questão da veneração, que isso é o que a gente presta, né, à Nossa Senhora, a gente presta aos santos. Que é a dulia, né? Isso. A dulia, a diferença de dulia e latria, né? Latria é da idolatria. O ídolo, a latria, você dá a Deus. Somente o culto a Maria, ela é uma super-dulia, né? Que é uma dulia, né? Diferenciada, porque Maria é a maior santa de todas, né? E assim, essa é a diferença. Eu vou dizer o seguinte, eu tenho paz no coração de dizer assim, eu nunca estive tão próximo a Jesus
por estar próximo a Maria, A Maria. tá? Por contar com a intercessão dos santos. Isso é de arrepiar para um protestante, né? Nossa, isso daí, assim... Gente, era Eu inconcebível quero assim, isso pra olha, mim, se era- você tá nessa dúvida, você chegou até esse momento do vídeo, é porque assim, Deus está querendo falar com você. Não vai porque eu tô falando, vai buscar essa verdade. E tem uma né? pessoa importante também, amor, nesse processo, que é o Fábio de Carvalho. Ele é um ex-protestante também, e ele tem um papel belíssimo no Instagram, tem um blog, tem várias coisas, porque ele entende como o protestante pensa, e ele explica a partir desse ponto também, é fantástico. Olha né? que legal. Então, o blog, encontrar a página dele no Instagram, entrar no blog dele, olhar, me foi também clareando, foi abrindo horizontes, né? Porque Eu vou a gente tem que procurar buscar. saber quem é, quem sabe eu Isso. faço uma live com ele. Ele é ótimo, O ele é pessoal, ótimo. não sei, Fábio que tem Carvalho. contato com ele aí, Sim. poderia pedir para que entrasse nas minhas redes, não sei, porque eu não Sim. tenho, eu também posso Aham. pesquisar depois para saber, Sim. mas uma live com ele seria interessante para Ele ajudar é muita ótimo, gente, né? sim. Esclarecer Aham, muita sim. gente. Que Sim. legal. E assim, ó, por exemplo, se a pessoa tá no teu canal aqui, tá nessa, né, por algum amigo, alguma forma essa pessoa chegou nesse vídeo, né? Presta atenção na vida, por exemplo, do Tiba e da Dea, com relação, assim, a entender o que é simplicidade e profundidade da vida cristã. Eu vou falar assim, é o que um protestante genuíno busca. Sim. Tá? Assim, olha, tudo isso que a gente tá falando é o seguinte, nós amamos os protestantes. E por esse amor, eu quero dizer o seguinte, saiba que existe um caminho muito seguro, muito feito realmente por Jesus, para que você viva isso daí de uma forma assim, total. De uma forma em que haja conexão, de que uma segurança de que não é hoje uma pessoa fazendo uma determinada interpretação da Bíblia e depois outra vai fazer outra, e você de forma seletiva e até conveniente talvez está buscando adaptar a Bíblia para a tua vida e você sabe que isso daí não dá fruto, né? Talvez você está cansado de uma vida estéril e quero te dizer o seguinte, olha, não é mar de rosas, tá? Não é que, mas tudo o que você precisa, né, para alcançar de forma plena, de forma integral, essa intensidade de uma relação com Jesus, está disponível no catolicismo, tá? Está disponível de uma forma profunda em todo esse tripé que a gente falou aqui, tá? Se permita descobrir isso daí, tá? Não é à toa que essa igreja, por mais seja atacada, por mais que seja assim, ó, espizinhada, por mais que tenha gente ruim dentro também, que talvez de dentro para fora tente implodir, por que essa igreja ela existe até hoje? Tá? Por que ela existe? Não é por fatores humanos, porque se você olhar nesses últimos 2000 anos, quantos impérios mais poderosos materialmente? Quantas, né? Quantos ícones, Quantas assim, civilizações Sim. Que já desabaram e que, né, Só poderiam sobrou levar ruínas. junto, né, a E igreja. assim, a Igreja Católica, ela manipulou. Olha, seguinte, presta atenção se é digno de realmente de você acreditar, né, em tudo que te foi ensinado como história. Se você é uma pessoa inteligente, você vai buscar essa verdade. Presta atenção se aquilo que te ensinaram sobre história, não só a história da igreja, história geral, tá? Se realmente reflete de forma correta a realidade da época em que aquele fato histórico aconteceu. Nós também, foi um outro lado muito importante, a questão das indulgências. Quando nós entendemos sobre isso daí. Que eram indulgências. O que eram as E indulgências? que existe até hoje, né? Então assim, é uma prova de amor. Vai estudar, entendeu? Tá falando, vai estudar. Para de repente ir um pouco assim na superficialidade, dá um mergulho nesse oceano. Eu te garanto assim que você vai se surpreender e aí entrega para Deus assim. Faz a oração Ferreiro Rocher, né? Que é aquela oração irresistível. Assim para Deus, né? Faz a oração Ferreiro Rocher. Deus, me ajuda
a me aproximar mais do Senhor. Sim. Uhum. Faz só essa oração, me ajuda a estar mais perto. Me ajuda a estar mais perto do Senhor. E Ele vai te encaminhar para viver realmente uma vida assim plena, né? Uma vida segura, né? Na igreja a gente está buscando hoje, está vivendo uma segurança. Que bacana, que história, hein, gente? Que história. Pessoal, valeu a pena ficar até agora para ouvir essa história, não é Você verdade? falou das crianças, né? Mas daí vai ser para outra. Eles têm, hoje, eu vou contar então, né? Aham. Eles têm 5 filhos do coração, 5 filhos adotivos, né? E fazem parte dessa família maravilhosa, um coração gigante para abraçar essa galerinha toda, e são muito queridos, né? Eu vejo assim, que graça estar aqui, passando esses dias na casa do Zé e da Bia e ver tudo que eles vivem aqui, né? E toda a descoberta deles. E eles contavam para mim também, falaram, nossa, tipo, depois que a gente foi para a igreja católica, a gente achou que ia viver uma certa solidão, mas eu não lembro de um final de semana que a casa não estivesse com amigos. Aham. E o bonito é que Deus sempre nos surpreende, né? Eu me lembro quando eu saí da Canção Nova, né? Eu fiquei 17 anos como missionário dentro da instituição. E eu já te imagina, tinha constituído ali minha vida, minhas amizades, né? Era acostumado com aquela movimentação toda. A nossa casa era muito frequentada. E quando a gente saiu, eu achei que eu ia viver uma solidão muito grande. Eu falei, bom, vamos encarar. Mas eu me surpreendi, porque aí que a minha casa ficou frequentada. Olha, eu ia para onde eu fosse, pessoas se achegavam, né? Deus colocava pessoas na nossa vida, e que foi sempre um carinho enorme de Deus na minha vida. Isso é um dos aspectos, né? Que Deus nunca nos abandona quando a gente obedece o que Ele tem para nós. Né? Com certeza. E está acontecendo com vocês também. Cara, eu tenho que falar um negócio. Deus é muito bom, muito generoso conosco. Você falou dos filhos, né? E aí, assim, o risco que você corre de achar que o sola escritura é o suficiente, de novo. Primeiro, você, sem perceber, está sujeito a várias interpretações, inclusive as tuas convenientes, como eu já falei aqui. E uma interpretação conveniente que tinha era a questão de planejamento familiar, de evitar filhos, né? Nesse processo de conversão nossa, né, eu tinha feito a vasectomia há 2 anos atrás, né? E nesse processo, Deus, assim, um ponto de cura para mim foi... Você é protestante ainda. Eu era protestante, né? É porque no meio protestante, não tem, assim, essa questão de abertura à vida. Eu nem sabia o que era. É assim, qual método você vai usar, né? Método contraceptivo. Mesmo os né? abortivos não tinha... Nem não se tem sabia, esse negócio nem todo. se sabia, nem se vai Pílula, a fundo, pode, DIU e qualquer companhia, adesivo, implante, qualquer coisa. Então não se tinha não se é falado sobre isso, né? Nos cursos, assim, sempre tem que planejar a família, porque uma época era assim, mas hoje a gente já tem outros meios, então não existe essa coisa de abertura à vida, né? Então isso também foi algo que nos mexeu bastante, e isso também especialmente a tua família, né? De entender o que é abertura à vida, né? De olhar e falar, gente, quanto filho, meu, que tanto de filho, a gente ficava pensando, tudo bem, que a gente já tava com 4 na época também, né? Falando... Mas isso me chamava muito a atenção, até eu entender realmente, assim, é uma coisa tão óbvia, mas que meus olhos estavam tão tapados, porque se filho é bênção, quem quer evitar bênção? Né? Se eu vou te falar assim, tipo, eu vou te abençoar com algo que isso é, né, muito especial. Por que eu não vou querer, por que eu não vai querer, né? Então, se a gente crê que filho é bênção, por que eu vou falar, não, vou planejar, vou limitar, eu que escolho, né? Então, até nisso, na questão da fertilidade, Deus tem que ser o Senhor da nossa vida, não eu no controle, né? E vocês descobriram isso. Exatamente, porque se eu tô no controle disso, então Deus não é Senhor de tudo, eu quero ser senhora de algo, né? De algo aqui, tem algo que eu tenho que estar no meu controle, aqui na minha mão. Então, isso também é algo que mexeu bastante com a gente, né? Por mais que a gente estava aberto para adoção, nós tínhamos adotado já 4 crianças, depois o ano passado veio o Pedro e eu falei, não, Marta, já tá com 4, chega, né? Não precisamos, né? Tá tudo bem. Já fomos generosos. Isso, né? Tô satisfeita com a minha maternidade, tá tudo certo. Né? Mas quando a gente entendeu isso,
e o Zé já tinha feito a vasectomia, aí foi quando a gente falou, não, então a gente tem que obedecer, né? Então o Zé fez a cirurgia para reverter essa vasectomia. Eu não sei o que vem disso, né? Eu não sei se Deus vai, né, no meu ventre me fazer gerar um filho. Eu tô com 42 anos, né? Nada é impossível, né? Mas a gente tá fazendo isso em obediência. Né? A gente tem a esperança de que, né? Se Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. A gente tá aberto à vida. Exatamente. Estão na graça. Exatamente. Se Deus quiser mandar, vai mandar. Louvado seja. Se não mandar, louvado seja. Louvado seja. Né? Então, de toda forma. Então, entender a questão da obediência. E isso também a gente só encontra na Igreja Católica. Que legal, né? De abre o teu ventre para a vida, né? Deus vai te presentear. Ai, mas é muito filho. Ai, não sei o que. E o controle de natalidade. Ai, mas isso é muito retrógrado. Isso é muito careta. Isso é muito antiquado. Ai, como é que vai fazer? Dá muito trabalho. Gente... confiar na providência. Gente, olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu com os lírios. E hoje eles estão no campo e amanhã é lançado ao fogo. Olha as aves do céu, quem é que consegue alimentá-las todas? O Pai do céu, né? Então não preocupeis com o que vestireis, com o que comereis, porque Deus é que vai cuidar de tudo. São os pagãos que se preocupam com essas coisas, diz a palavra de Deus. Né? É mais claro do que isso? É mais claro que isso, é o próprio Cristo falando para nós. Mas que barbaridade. Que legal. E entender e obedecer. Né? E abraçar tudo que Deus nos dá. Tudo a gente vai abraçando e vai abraçando. Mas uma coisa, vocês quando se converteram, vocês não tinham recebido ainda o sacramento do matrimônio. Não. E aí? Vocês já estavam juntos? Vamos lá. Não, assim, Como é que foi esse processo aí, buscar o sacramento do matrimônio? Porque vocês estavam morando juntos, mas é uma decisão. E o que fazia? A gente virou noivo de novo, né? O padre nos fez um desafio, né? O padre Matheus Pigoso. Sim, já chegou nos dando desafio. Ó, filha, vocês querem regularizar? Tá certo, mas tem um desafio pra vocês aí. Aí você vai falar, pô, mas como assim? Bom, primeiro, assim, tem que entender o que é um sacramento, né? O que é essa manifestação da graça na vida. Realmente, quando a gente se aprofundou em entender assim, o sacramento do matrimônio, né? Até talvez se a gente fosse lá no direito canônico, a gente poderia buscar ter uma validação ali do nosso casamento, né? Original ali, de 16 anos atrás, mas a gente buscou de novo fazer em obediência. Sim. Né? Então a gente foi lá e aí um casal amigo nosso também fez todo o acompanhamento conosco, né? A catequese, o Bruno e a Natália. E aí o padre Matheus Pigoso colou na gente. Uma bênção. E aí depois ele entrou em contato contigo ali para ver, né, uma indicação de um padre aqui local, padre Nicanor, maravilhoso aí também, nos adotou. E aí a gente recebeu, a Bia recebeu a primeira comunhão. Sim. Nós dois depois crisma. E aí o matrimônio. E os nossos filhos foram batizados. Todos batizados. Né? Então o padre propôs a vivência da castidade até o matrimônio. Até o matrimônio. Viraram namorados, noivos novamente. Exatamente. Viu? Mas é isso aí. Foram uns 3 meses. Isso, assim, pra quem escuta, talvez pode ser loucura. Tipo, nossa, mas o que tem a ver? Gente, é obediência, sabe? Eu acho que assim, a gente vem de uma... Tem que lutar contra essa questão da soberba, né? E isso é muito forte. A gente tem que entender e obedecer. Entender o fundamento disso, entender o que isso significa e obedecer, sabe? Porque isso agrada o coração de Deus, né? Então, quando a gente colocou isso, foi difícil? Foi difícil. Mas também depois é tão recompensador de saber que... Teve até lua de mel depois. Claro. Sim, eu casei no final de semana, quarta-feira fui fazer a reversão. Foi bem curtinho. Sim, mas é viver em obediência, sabe? Eu acho que isso, assim, tem sido muito forte na nossa vida, assim, de Deus nos mostrar e a gente parar com essa coisa de só eu e Deus e a Bíblia, não preciso de ninguém para confessar, não preciso, eu e Deus. Não, gente, calma. Deus, ele criou, ele se fez de vários meios para falar conosco, de várias formas. E a Igreja Católica é a representante disso. Então, quando a gente entende e obedece,
Sabe, a gente saber que Deus, eu sou imperfeita, eu sou pecadora, eu sou falha, mas dentro do que eu posso, eu tô procurando dar o meu melhor na obediência. Que legal. Né? Então é isso que a gente tem buscado todos os dias, sabe? E é muito lindo também, tipo, ver a transição das crianças, né? Porque eles iam na igreja protestante conosco. Então era na aulinha, nos jogos, nas brincadeiras. Eles fazem com tudo com maior afeto, com maior amor, né? Então a transição de ir pra missa também foi um choque pra eles, né? Tipo, vamos ficar aqui, o que tá acontecendo? Que é aquela coisa de, tem que ficar aqui, quando é que acaba? Aquela coisa bem... Eu quero brincar de massinha. Isso, quero ouvir musiquinha, quero bater palma, eu quero, né? Eu quero participar de um santo sacrifício. Sim. Sim. E no começo foi difícil para eles também. A gente foi ensinando na linguagem que eles pudessem entender, mas é muito lindo ver hoje a reverência que eles têm, o entendimento. A Letícia tá doida para fazer a primeira comunhão, Olha, que né? legal. Tá fazendo a catequese, ela tá assim, mãe, eu quero fazer. Ai, filha, vai ser lindo, vai ser lindo. E até a questão do templo, né? Porque a igreja católica, o templo é o lugar sagrado, onde se faz a vênia quando se entra, né? O sinal da cruz. Sim. E na igreja protestante é um salão, né? Exatamente. Sim. Que você pode tirar as cadeiras e fazer um baile ali, uma brincadeira, pular corda, fazer um almoço, né? Até pensar assim, pô, essa questão, nada é sagrado, né? Lá, né? E o quanto que é importante reconhecer o sagrado. A gente passar em frente à igreja, mãe, o sinal da cruz a gente fazer, né? De lembrar. Então, assim, é muito de rezar o terço juntos, né? Deles irem lembrando. É muito lindo. Rezar o terço diariamente. Às vezes, assim, o protestante, ele não... É porque também nunca recebeu essa instrução. Sim. Mas nunca parou para pensar que a própria Ave Maria, ela é uma oração bíblica, é simples. Sim. Exatamente. Sim. É versículo, tá ali, são versículos bíblicos. Ave Maria, cheia de graça. É o próprio anjo que diz. E o anjo não diz por conta própria. Anjo que fala por conta própria é demônio. Né? E aquele anjo foi enviado por Deus. Então fala aquilo que Deus manda. Exatamente. Cai no original, né? Porque Ave Maria empobrece muito, assim, cheia de graça. Mas no original é Caire Maria que caritomene. O que significa? Não é só o cheia. É o repleto, é o transbordante, é o que não cabe mais, é inundada. Toda essa expressão grega não tem tradução para o português, então ficou cheia. Mas é Caire Maria, que caritomene, repleta, transbordante da graça. Deus falando isso para uma mulher. Ave Maria, cheia, o Senhor é contigo. Né? O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Olha só, né? Aí a profecia de Isabel, porque Isabel estava repleta do Espírito. Como Isabel ia saber que Maria estava grávida? De onde me vem a honra de receber a mãe do meu Senhor? Mas Maria não é mãe de Deus. Mas peraí, Jesus é só homem? Mas isso aí é uma baita de uma heresia. Jesus é homem e Deus, ou seja, Jesus tem numa só pessoa as duas naturezas, mas é uma só pessoa, né? Natureza humana e divina, mas ele é Deus, 100% Deus e 100% homem, isso nós não duvidamos. Então Maria é sim a mãe de Jesus, Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus, ela é esposa do Espírito Santo, o Espírito que a fecunda, né? O Espírito cobrirá com sua sombra. E o ente que nascer de ti será chamado Santo, né? O Filho de Deus. Meu Deus do céu. É muito forte. Não, assim, a profundidade das orações, né? Na Igreja Católica também, isso foi outra coisa que nos impactou. A gente tem que falar aqui o Padre Paulo Ricardo também. Sim, né? Não, foi fundamental. Aí foi para arrebentar de vez, né? Aí aquelas arestas assim que tinham que fechar. Recomendo também, quem quiser, acompanhem lá o perfil do Padre Paulo Ricardo, né? Tem inclusive vídeos focados, tem um lá, Por que eu não sou protestante? Né? Que ele explica, quem quer entender a história profunda, né? Pode acompanhar lá. Então, acho que é isso, né, Maria? Nossa, olha. Eu vou deixar. Mergulha no oceano. Isso que eu vou falar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar o contato, porque pode ser que pessoas estão assistindo que são protestantes e querem tirar algumas dúvidas, né? Receber um certo acompanhamento. O Padre Matheus Pigoso, eu vou até abusar um pouco, eu sou ousado aqui. Olha a minha ousadia. Depois ele perdoa. O Padre Matheus Pigoso é uma pessoa muito boa nesse sentido.
Então, eu vou deixar o Instagram do Padre Matheus Pigoso aqui para vocês, tá? Na descrição do vídeo. E o que você vai fazer? Você vai mandar num direct pro padre, não assim, oi padre, olá, não. Você diz o seu nome e já discorre aqui um pouco da sua história. Quem é você? Qual que é a sua dúvida? O que está acontecendo? Já escreve para ele, porque se mandar só oi, ele nem vai, já te adianta. Recebe várias mensagens. Então já diz ali o que você quer, o que ele poderia te ajudar, tá bom? Vou deixar então do Padre Matheus Pigoso aqui na descrição do vídeo. Zé, Bia, muito obrigado. Agradeço demais a acolhida na casa deles aqui. A gente fica até constrangido, tanto acolhimento, tanta simpatia, né? A mesa sempre bem posta, aquelas coisas gostosas. Nossa, a gente fica com vontade de ficar. Vamos ficar aqui mais uns dias. Sim. E podem ficar. Podem ficar. Servir é quem serve, viu? Para nós é uma alegria. Sim, é uma bênção. Assim, ó, saiba que vocês estão nos honrando assim, com a presença aqui. Tá? Pena que eu tenho que voltar para os meus bichos lá. Minha égua tá esperando, meu cachorro. Mas é uma bênção, a gente vai ter você e a tua família aqui. Nossa, você olha, a gente realmente percebe assim, o quanto que vocês são abençoados, o quanto que vocês são simples, sabe? Me toca muito ver a simplicidade de vocês, assim, sabe? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida dos filhos, porque é algo assim que realmente Nossa, é completo, transborda, sabe? Não tem aquele, mas Sim. não sei o que, chatinho, não. Sim, olha, muito obrigada mesmo. É um prazer receber você e a família aqui. Então é isso, que maravilha. Já senti que eu vou voltar, né? Com certeza. Aí, ó. Pessoal, Deus abençoe, viu? Obrigado por terem acompanhado. Eu vejo que foi um vídeo muito especial. Assim como o vídeo, né, o outro vídeo do casal, que é a Jennifer e o Douglas, que também tem uma história de conversão para o catolicismo. Gravamos aqui na sala também do Zé, aqui, da Bia. Um vídeo muito interessante que tem uma história com a gente também, toda a nossa influência para a conversão deles, assim, me senti assim, muito honrado em fazer parte um pouco dessa história, né? Por isso que eu gravei com eles. E o mais bonito, que é o bebê deles hoje, que é o Thomas, né? O Thomas, ele veio ao mundo porque a Jennifer, acompanhando o nosso canal, percebeu, opa, esse negócio tem que tá certo, abrir-se a vida. E ela com 45 anos. 45 anos de idade. Se abriu a vida e na primeira, pimba, pum, fecundou. E que bebê lindo. Incrível. Que bebê. Se você não viu o vídeo deles, é um vídeo bem curtinho, dá 10 minutinhos de vídeo só. Mas é um vídeo que está anterior a esse aqui. Então, assista lá também, que vai ser muito legal você ouvir também a história deles. Tá bom? Então o contato do Padre Matheus está aqui. E a gente termina aqui o vídeo, mais uma vez, louvando e agradecendo a Deus por esse momento tão especial na vida dessa família, né, que foi visitada por Deus. Que bênção. Quantos não têm essa graça, que ficam tantos anos no protestantismo, né, buscando a verdade, buscando a verdade, mas também a verdade e a fé é dom. É dom, não é só esforço, é dom, é graça. Por isso que eu tenho amigos protestantes, tenho muitos, e alguns são tão próximos à Igreja Católica, e às vezes eu me pergunto, por que ainda não se converteram? Porque eu começo a entender, eu falei assim, também é graça, a fé é dom de Deus, sabe? Para alguns, Deus assim, avassalador, avança e mostra e atrai, né? Outros têm mais dificuldade, porque, gente, convenhamos, eu sei que não foi fácil para vocês. Não, foi doloroso. Imagina a rotina que vocês já tinham, a vivência que vocês já tinham, os amigos que vocês já tinham, a família, toda uma realidade, uma mentalidade, e de repente cai tudo por terra. E a gente levou paulada, viu, Tiba? Não foi um negócio. Não foi flores, não. Foi punk essa parte. Mas ninguém falou que ia ser fácil. Toma tua cruz, carrega, né? E assim, aí também é um outro lado bem importante. Faça o que tem que ser feito. Né? Esse é um outro princípio, assim. Esse é o princípio da vida de Jesus, né? Jesus lá
Se precisa possível, fazer. afaste esse cálice de Sim. mim, mas seja feita a Sim. tua vontade. Então, na nossa pequeneza aqui, né, na nossa realidade, Uhum. a gente entende que esse é o nosso chamado. É né? que diante da verdade não dá. Não né? pode. Não é honesto Não resistir à verdade. Não tem como. Não tem como resistir. É. Não tem. Irresistível. É isso aí. Uhum. Então tá, pessoal. Até um próximo vídeo aí. Espero que tenham gostado. Deus abençoe. Salve Maria. Salve Maria!